Bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Deixa eu acertar isso aqui de um jeito que fique melhor. Estamos aqui de volta com a nossa leitura e estudo do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. E hoje nós vamos dar continuidade a essa leitura, começando o capítulo 5 do livro, ok? Bom dia, quem está chegando aí. Não sei se está aparecendo aqui minhas mensagens. Depois, se quiser me dar um bom dia aí para eu ver se esse chat. Vou abrir o chat em outro lugar. Só para ter certeza de que. Bom. A gente vai tentando resolver e acaba arrumando mais problema. Mas deixa eu tentar aqui. Agora eu consegui passar o chat para o lado certo. Então vamos lá, bom dia, bom dia. Então vamos começar agora a leitura do capítulo 5 do livro Os Poderes do Subconsciente, e o capítulo é Curas Mentais em Tempos Modernos. Pense e planeje independentemente de métodos tradicionais. Lembre-se de que sempre há uma resposta e uma solução para todos os problemas. E mais do que isso, né? Ele já falou antes que a nossa mente subconsciente sabe essas respostas para esses problemas nossos. O que é cura? Onde se localiza o poder curador e de que modo ele pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós. E a todas, a resposta é sempre a mesma. A todas as perguntas, a resposta é sempre a mesma. Esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas. E o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte do doente. Então, precisa haver uma cura. Bom dia, Lidiane. Bom dia, querida. Na verdade, cada pessoa tem o poder de se curar, né? Então, vamos lá. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico jamais curou alguém. Não são essas pessoas que realizam as curas. Diz um velho ditado: o médico trata e Deus cura a ferida. O psicólogo ou o psiquiatra provocam uma mudança eficaz, removendo os bloqueios mentais do paciente, de modo que o princípio curativo possa ser liberado, restabelecendo-lhe a saúde. De idêntica maneira, o cirurgião remove o bloqueio físico, permitindo que correntes curadoras funcionem normalmente. Nenhum médico, cirurgião ou praticante de ciência mental pode legitimamente alegar que curou o paciente. O processo curador, que é sempre o mesmo, pode receber numerosos nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora, mas na realidade essas são apenas maneiras diferentes de denominar o poder do subconsciente. Bom dia, seja bem-vinda, Ana Flávia. Conforme ressaltamos, podemos fazer uso de vários métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais, emocionais e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador existente em todos nós. Esse princípio, residente na mente subconsciente, se dirigido de forma correta pela própria pessoa ou por outra pessoa, pode curar e curará mente e corpo de todas as doenças. Então, outra pessoa, vamos pensar lá no Dr. Hugh Lane, né? Ele fez o processo de purificação de memórias para fazer a cura da ala dos pacientes com problemas psiquiátricos, né? Mas ele fez a intervenção nele mesmo. O princípio, aqui quando a gente fala de curar o outro, é sempre importante
que haja uma intenção do outro pela cura. Isso é um ponto importante, porque se a pessoa não deseja ser curada, e isso muitas vezes acontece quando a gente começa assim, você tem que fazer tal coisa, você tem que começar tal programa, você tem que fazer tem que fazer exercício físico, ou você tem que praticar o Ho'oponopono, você tem que fazer tal coisa. A gente começa a intervir, a gente começa a entrar no livre-arbítrio da pessoa. Agora, se a pessoa deseja, a gente pode auxiliá-la nesse processo, né? O princípio existe em todas as pessoas, quaisquer que sejam seus credos, cores ou raças. Não temos que pertencer a uma dada igreja para utilizar e participar do processo curador. O subconsciente cicatriza a queimadura ou corte em nossa mão, mesmo que sejamos ateus ou agnósticos. A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. Vou ler isso de novo. Vou até marcar. Deixa eu ver onde está meu marcador. Deixa eu guardei. Vamos lá. A cura moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. É por isso que a gente precisa estabelecer esse equilíbrio entre mente consciente, subconsciente e superconsciente, né? Porque a mente superconsciente, a nossa centelha divina, é que fortalece a nossa fé, né? Bom dia, Lourdes, Andréia e Clair, sejam bem-vindas. Não esqueçam de dar o like de vocês, tá? E tem aí, se desejarem, se sentirem chamados a fazer a contribuição também, através dos emoticons que estão aí. Praticantes da ciência mental ou pastores seguem a injunção bíblica, isto é, entram em seu reservado e fecham a porta, o que significa que silenciam a mente, relaxam, soltam-se e pensam na presença curadora infinita neles residente. Fecham a porta da mente a todas as distrações externas, bem como a qualquer tipo de interrupção. E, em seguida, tranquilamente, sabendo o que fazem, transferem o pedido ou desejo à sua mente subconsciente. Sabendo que a inteligência nela existente atenderá de acordo com as necessidades específicas do paciente. A coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte: imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade. Em seguida, o princípio vital infinito responderá à sua decisão e pedido conscientes. Esse, aliás, é o sentido do texto. Acredita que recebestes e receberás. E é isso que faz o cientista mental moderno quando pratica a terapia da prece. Um único processo de cura, ok? Então, tá tranquilo, ele fecha, não tem mais distração mental, não tem mais aquilo que está acontecendo fora, não se deixa ser levado pelos pensamentos, mas foca naquilo que ele deseja. Um único processo de cura. Só há um princípio curativo universal operando através de tudo. Podemos direcioná-lo conscientemente para nos abençoar de inúmeros modos. São muitos e diferentes os enfoques, técnicas e métodos de uso do poder universal. Mas só há um único processo de cura, que é a fé. Ou seja, segundo a tua fé, assim será feito a ti. Segundo a tua fé, assim será feito a ti. A lei da crença. Todas as religiões do mundo representam formas de crenças que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é a crença. O que é que acreditamos sobre nós mesmos, a vida, o universo? A ti se faz aquilo em que acreditas. A crença, aí, olha isso aqui, é tão sério, porque a gente não acredita nisso, né? A gente acredita assim, eu estou nessa realidade, a minha realidade é dessa forma, e porque a minha realidade é dessa forma, acontecem as coisas desse jeito. E não porque eu acredito nessa realidade.
Até porque a gente nem percebe quais são as nossas crenças. A gente não tem uma consciência plena do que a gente acredita. Porque a gente vai vivenciando a realidade e vai percebendo essa realidade, vai se relacionando com ela, sem nem se dar conta de que está tudo correspondendo exatamente como a gente acredita que vai acontecer. Então, por exemplo, eu acredito que se eu fizer, por exemplo, todo dia 31 de dezembro eu preciso comer sopa de lentilha, por exemplo, tá? Então, essa é a minha crença e tem sido assim, minha mãe me ensinou desse jeito, e a gente faz a sopa de lentilha todos os anos, porque eu tenho uma fé enorme que essa sopa de lentilha vai ajudar para que o ano dê certo. No ano que você não faz a sopa de lentilha, no dia 31 de dezembro, você tem um péssimo ano financeiro, por exemplo. E aí você se certifica, você fala assim, tá vendo? Eu não fiz a sopa de lentilha. É por isso que o ano foi ruim. Essa é a ligação que a gente faz. A gente pensa que a causa do ano ruim foi o fato de não termos feito a lentilha. Mas a verdade é que a causa do ano ruim é a nossa crença de que é a sopa de lentilha que a gente faz no dia 31 de dezembro que nos garante um bom ano. Não é a sopa em si, é a crença que nós temos. E o que a gente não faz é perceber quais são essas crenças, porque quando eu falo de sopa de lentilha, fica mais fácil da gente visualizar. Mas quais são as crenças que a gente tem a respeito desse mundo? A respeito do dinheiro, da prosperidade e abundância, a respeito dos relacionamentos, a respeito de quem nós temos que ser nessa vida, para sermos não apenas amadas, mas para a gente dar conta do que nos apresenta, do que é apresentado para nós, né? Eu tenho que ser muito forte, porque a vida é dura, a vida é difícil. Eu tenho que dar conta dos desafios. Isso se firma tanto como uma crença, vira um pilar de quem nós somos, que o tempo todo a vida está apresentando situações duras e difíceis para nós, porque o tempo todo a gente quer ser esse guerreiro que dê conta. Então, essa é a lei da crença. A ti se faz aquilo em que acreditas. E não é a ti te faz de acordo com as circunstâncias. A crença é um pensamento na nossa mente que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos de nossa vida de acordo com os nossos hábitos mentais. Temos que compreender que quando a Bíblia fala em crença, não se refere à nossa crença em algum ritual, cerimônia, forma, instituição ou fórmula. Fala sobre a crença em si. A crença de nossa mente é simplesmente um pensamento em nossa mente. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. É tolice acreditar em algo que nos machuque ou prejudique. Lembre-se, não é a coisa em que você acredita que o machuca ou o prejudica, mas a crença ou o pensamento na mente que produz o resultado. Então, não é a sopa de lentilha que me traz um bom ano no ano seguinte. É a crença que eu tenho em relação a essa sopa de lentilha que me traz os resultados. Todas as suas experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias de sua vida são apenas reflexos e reações ao seu próprio pensamento. Eu vou ler de novo. Todas as suas experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias de sua vida são apenas reflexos e reações de seu próprio pensamento. Como que está a sua vida hoje? O que está acontecendo? O que é que está se apresentando? É resultado dos seus pensamentos, das suas crenças, daquilo que você acredita. Bom dia, de Noélia, bom dia. Seja bem-vinda e bom dia a todos que chegaram aí. E vamos agora para as mentes consciente e subconsciente dirigidas cientificamente. A terapia da prece ou meditação é a função sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e inconsciente da mente, dirigidos especificamente para um objetivo final. Na prece científica, ou terapia da prece, você deve saber o que está fazendo e por que está fazendo.
deve confiar na lei da cura. A terapia da prece ou meditação, às vezes, é chamada de tratamento mental ou psicológico. Outro termo é prece científica. Na terapia da prece, escolhemos conscientemente uma ideia, quadro mental ou plano que desejamos vivenciar. Então, primeiro ponto, tá? Não é assim, eu vou fazer terapia da prece, eu nem sei o que eu quero, mas vamos lá. Não. Na terapia da prece, escolhemos conscientemente uma ideia, um quadro mental ou plano que desejamos vivenciar. Então, Joe Dispenza já falava isso, e o poder do subconsciente, Joseph Murphy também está falando isso. Saiba o que você quer. Saiba o que você quer, porque senão qualquer coisa vai te servir. Sabemos de nossa capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao subconsciente ao vivenciar a realidade do estado presumido. Permanecendo constantemente na atitude mental, a prece será atendida. A terapia da prece é uma ação mental com vistas a um objetivo definido específico. Então, a terapia da prece é uma ação mental com vistas a um objetivo definido específico. Vamos supor que resolvemos remediar alguma dificuldade com a terapia da prece. Sabemos que o nosso problema ou doença, qualquer que possa ser, deve ter sido causado por pensamentos negativos carregados de medo, alojados na mente subconsciente. Sabemos que se conseguirmos expurgar da mente esses pensamentos, obteremos a cura. Em vista disso, recorremos ao poder curativo existente no subconsciente. Lembramos a nós mesmos do poder e inteligência infinitos e da capacidade do subconsciente de corrigir todos os estados anormais. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa a dissolver-se. Então, o que é isso? A gente começa a ficar permanentemente conectados a esse poder e inteligência infinitos e da capacidade do subconsciente de corrigir todos os estados anormais. Então, não é assim, eu li esse livro aí e vi que não, a gente isso fica quase como se uma febre mesmo tomasse conta do nosso corpo. Eu acredito nisso plenamente. E aí, o que a gente sente de medo, de resistência, começa a se dissolver. A recordação dessas verdades combate e finalmente derrota as crenças errôneas. Então, é possível que com esse pensamento o tempo todo, voltando a essa ideia o tempo todo de que tem uma inteligência infinita, de que é capaz de tudo, mente subconsciente é capaz de tudo, a gente derrota as crenças errôneas. Damos graças pela cura que sabemos que virá. Em seguida, afastamos da mente o problema, até nos sentirmos orientados, após o intervalo, a voltar a orar. Enquanto oramos, recusamo-nos a conceder qualquer poder às condições negativas ou admitir por um segundo, ao menos, que a cura não ocorrerá. Essa atitude da mente gera a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente, que libera o poder curativo. Então, o processo é esse. A gente volta e recusamos-nos a conceder qualquer poder às condições negativas ou admitir, por um segundo ao menos, que a cura não ocorrerá. Vou ler isso de novo. Enquanto oramos, então a gente está focado, sabendo que vem a cura, sabendo que o problema vai ser resolvido, sabendo que a transformação vai vir. Aí a gente fala assim, gente, mas demora demais. Será que isso acontece mesmo? Aí vem todos os pensamentos negativos e a gente resiste a esses pensamentos. A gente se recusa a conceder qualquer poder às condições negativas ou admitir, por um segundo que seja, que a cura não ocorrerá. Essa atitude da mente gera a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente que libera o poder curativo. Então, o Rani e o Niripili, mãe e criança, se unem, se fortalecem. Eu penso,
eu já tenho essa fé, eu alimento essa fé, a minha mente subconsciente recebe essa informação e a gente se une nesse processo para gerar a realidade que a gente deseja. A grande questão é essa, é a gente conseguir manter o foco naquilo que nós desejamos, manter o foco nessa crença de que aquilo que nós queremos já foi conquistado, e não esse foco no, não sei, vou fazer esse negócio aqui porque falaram comigo que era bom, mas sei lá, quero ver quando que isso vai dar resultado. Quando? Quero ver. Aí não dá, aí já quebrou completamente o processo, já permitiu que essas memórias assumam o controle de mente subconsciente, e aí pronto, nossa criança está abandonada de novo, está largada de novo, e não tem mais processo curativo aí para nós. Que dê certo, né, nessa forma da gente fazer. A cura pela fé, o que significa e como funciona a fé incondicional. O que se conhece em geral como cura pela fé não é mencionado na Bíblia, que significa conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. No caso do Ho'oponopono, a gente acredita que é mente consciente, subconsciente e mente superconsciente. Aquele que cura pela fé é o indivíduo que assim procede, sem nenhuma compreensão científica autêntica dos poderes e das forças envolvidas. Ele pode alegar. Peraí, perdão. Vamos lá. Ele pode alegar possuir um dom especial de cura e, simultaneamente, a crença absoluta do doente nele ou em seus poderes pode trazer resultados. Em diversas partes do mundo, curandeiros tratam seus pacientes com danças, encantamentos e invocação de espíritos. Uma pessoa pode ser curada ao tocar as relíquias de um santo, usar trajes rituais especiais, acender incenso ou velas, ou beber uma mistura de ervas. Tudo aquilo que a leva a acreditar sinceramente no método ou processo tornará mais provável a cura. Qualquer método que leve o indivíduo a passar do medo e da preocupação para a fé e a esperança produzirá cura. Eu vou ler isso de novo, porque aqui eu já falei isso antes e vou falar de novo. Não se metam, não nos metamos, não sei se existe essa palavra dessa forma, que a gente não se meta na fé do outro. Essa é aqui, isso está ensinando para nós. Não vamos falar assim, você acredita nisso? Mas você acredita naquilo? Como que pode você acreditar naquela coisa? Como que você pode ir em benzedeiro? Que bobagem, você vai na missa, você vai no culto, você toma passe, você vai na umbanda, você faz dança, sei lá o que é que a pessoa faz. Porque não importa, porque ele fala assim, olha, qualquer método que leve o indivíduo a passar do medo e da preocupação para a fé e a esperança produzirá cura. Simples assim. Agora, é muito uma coisa que eu penso que é importante, deixa eu só terminar de ler aqui, ó. Muitos alegam que, uma vez que suas teorias individuais produzem resultados, elas devem, por conseguinte, ser corretas e verdadeiras. Conforme demonstramos, essa alegação não se sustenta. Não é o procedimento. A gente está falando que é a sua fé naquilo que gera o resultado. O grande problema é quando essa fé naquilo gera uma bengala e não um resultado. Ok? Isso que eu penso que a gente tem que estar sempre muito atento. Eu tenho aqui esse meu cristal. Então, eu levo esse meu cristal e com ele está todas as minhas proteções. Aí eu tiro esse cristal, largo o cristal em casa um dia, pronto. Saio de casa sem proteção alguma. Então, como eu acredito tanto que esse cristal é o que me protege, na hora que eu saio de casa sem ele, me acontece alguma coisa e eu falo que foi porque eu saí sem o cristal. E não porque a minha fé fervorosa de que a minha proteção está só aqui, acabou me abrindo para que situações aconteçam para confirmar a minha fé. Isso que eu penso que é importante. Fé é transformadora. Ela transforma a nossa vida, mas ela não pode limitar a nossa vida.
Ah, então eu vou só sair de casa se o meu signo lá, se o meu horóscopo. Ah, eu abri meu horóscopo, falou que hoje não é um dia bom para sair de casa. Ah, não é um dia bom para sair de casa. Não, então eu fico dentro de casa, não vou fazer nada. Meu horóscopo falou que hoje é um dia bom para eu poder pensar em tal coisa e tal coisa. Ah, então eu vou pensar em tal coisa e tal coisa, porque se não for tal coisa, e se eu não seguir o meu horóscopo, não vai acontecer. Isso não dá. A nossa fé e aquilo que a gente traz de elementos para alimentar a nossa fé, eles precisam nos sustentar, nos amparar, mas eles não podem nos limitar. Por exemplo, eu tenho as imagens. Ah, então tá, quebra uma imagem, tá? Cai a imagem, quebra. Quebrou uma imagem, pronto, uma coisa ruim vai acontecer, porque quebrou a imagem. Então, aí a gente já tem fé em coisas que não nos favorecem. E não tem jeito, não é o fato de uma imagem quebrar, de algo sair, não, é a minha fé naquilo que vai gerar o resultado. Então ele fala, olha, muitos alegam que uma vez que suas teorias individuais produzem resultados, elas devem, por conseguinte, ser corretas e verdadeiras, e a gente já viu que isso não se sustenta. Para mostrar como a fé absoluta funciona, recordemos o que dissemos sobre o médico suíço Franz Anton Mesmer. Em 1776, ele declarou ter conseguido numerosas curas, tocando com ímãs o corpo dos pacientes. Mais tarde, jogou fora os ímãs e simplesmente aplicou passes com as mãos, a curta distância do doente. Esse método funcionou também. Explicando o sucesso do novo método, Mesmer formulou a teoria do magnetismo animal. Segundo ele, trata-se de um fluido que satura o universo, mas que é, sobretudo, ativo no organismo humano. Afirmou que o fluido magnético era transmitido por suas mãos para o corpo do doente e que era essa transferência de magnetismo animal que o curava. Multidões correram para procurá-lo e muitas curas maravilhosas foram obtidas. Quando ele se mudou para Paris, o governo nomeou uma comissão para investigar suas curas. Seus membros incluíam médicos ilustres e membros da Academia de Ciências, de qual Benjamin Franklin era um dos titulares. Após rigorosa pesquisa, a comissão reconheceu que Mesmer conseguira curas confirmadas, mas sustentou não haver prova da validade da teoria do fluido magnético. E sugeriu que os efeitos deviam-se à imaginação dos pacientes. Pouco depois disso, Mesmer foi exilado. Faleceu em 1815. Pouco depois dessa data, o Dr. James Braid, de Manchester, Inglaterra, resolveu provar que o fluido magnético nada tinha a ver com as curas do Dr. Mesmer. Descobriu que pacientes podiam, através de sugestão, ser induzidos a entrar em sono hipnótico. Enquanto estavam em transe, ele conseguiu produzir muitos dos fenômenos notáveis que Mesmer atribuíra ao magnetismo animal. É evidente que todas as curas foram, sem a menor dúvida, causadas pela imaginação ativa do paciente, juntamente com uma sugestão poderosa de saúde transmitida à mente subconsciente. Não é injusto denominar esse estado de fé cega, porque nem os pacientes nem os praticantes compreendiam como as curas aconteciam. Eles tinham fé plena naquilo e a cura vinha. Sua mente não é má. Nenhuma força da natureza é má. Isso depende de como você usa os poderes da natureza. Use sua mente para abençoar, curar e inspirar todas as pessoas em toda parte. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude seu corpo mudando seus pensamentos e os mantendo mudados. Quando sua mente está relaxada e você aceita uma ideia, seu subconsciente trata de aceitar a ideia também. Ok? Então, ele está falando aqui dessa experiência, né, com o Mesmer,
que as pessoas acreditavam tanto na capacidade dele de realizar curas, naquilo que ele apresentou como teoria, que realmente ele fazia as curas. Então é isso. E a forma disso acontecer, das pessoas se conectarem com essa energia, não importa. Então vamos respeitar a fé do outro, vamos respeitar a crença do outro e vamos também respeitar a nossa. Aquilo que fortalece a nossa fé, aquilo que nos fortalece no que nós acreditamos, é importante para o nosso processo. Uma vez que, inclusive, a gente tem toda uma transformação aí, toda uma caminhada, uma jornada de consciência, de tomada de consciência desse poder do subconsciente que nos foi tirado, né? A gente não tinha esse conhecimento antes. A gente não sabia disso antes. E agora a gente está aprendendo, a gente está se alimentando, a gente está, né, nessa jornada aí de voltar a força para o eu sou, para a nossa consciência, para a nossa mente subconsciente, que se conecta com essa centelha divina, para que a gente possa realizar as transformações sem precisar de nenhuma ajuda, vamos colocar assim, sem precisar se conectar com nenhuma energia. Ou se conectando, porque eu ainda penso também que a fé, ela da forma como ela é expressa, ela está bem, ela nos ajuda, né? Ela nos ampara. Então é isso, queridas. Bom dia, queridas e queridos. E nós nos encontramos, então, fechamos aí a nossa leitura do livro O Poder do Subconsciente de hoje. E nós continuamos essa leitura amanhã, então, no mesmo horário, 9h30. Eu espero por vocês. Muita gratidão, Mahalo de coração, pela presença de vocês. Gratidão e até o nosso encontro de amanhã, então. Um dia de muita luz e bênçãos. Aloha, tchau, tchau.